querer criar uma unidade na minha empresa, mesmo numa fase muito inicial, em 95, quando apareceu a internet ao grande público em Portugal e em todo o mundo, no início de 95. Também existiam os CD-ROMs, que estava em grande crescimento naquela altura, e eu queria criar os meus conteúdos dentro desse suporte, e já tinha começado a criar, e depois para a internet, que também já tinha começado a criar. A maior parte das empresas de informática, o que é que queriam? Queriam alguém que já soubesse aquela matéria. A proposta de emprego que eu tive principal, que eu só não entrei porque queria continuar a minha empresa, porque eu tive a estudar e estava a desenvolver a empresa familiar. Comecei a tirar o curso quando deixei a empresa com os sócios, e então os 5 anos foi a trabalhar na empresa. Trabalhava na empresa durante o dia, na minha empresa, e à noite ia estudar. Foi muito difícil porque era das 18 às 23, todos os dias, 5 anos, e no final, em 2002, tive uma proposta para ir trabalhar numa multinacional dentro da área do TI ou do IT, Tecnologias de Informação, Informática, e eles ofereciam um estágio que era principalmente tirar um curso de programação. Eu já tinha estudado programação na licenciatura e no bacharelato. Estudei naquela linguagem de programação, foi a principal, mas mesmo assim eles queriam que tirasse a certificação mesmo da criadora daquela linguagem. Se eu não tivesse tirado a licenciatura ou o bacharelato, eu provavelmente teria a mesma oportunidade. Salário, provavelmente o salário inicial até pudesse ser um bocadinho mais baixo, mas se mostrasse que sabia mais que os licenciados, até poderia um dia ser o chefe, o superior a eles, como eu já via acontecer. Eu vi muitos alunos, depois mais tarde eu tornei-me formador, em 2003, comecei a ser formador e professor. Eu vi muitos alunos meus que tiraram um curso tecnológico, que dava o secundário ou o médio, dentro dessas áreas, a serem chefes e até serem donos de empresas e a empregar os licenciados engenheiros, ou os licenciados e os licenciados engenheiros como seus empregados ou como seus inferiores hierárquicos. Por exemplo, eu queria criar aplicações em CD. Naqueles 5 anos, entre as 18 e as 23, se tivesse estudado como é que se faz como é que se fazia o CD, e depois, pouco tempo mais tarde, o DVD, em 2000 já se ouvia falar nos DVDs, em projetos multimédia com muito mais espaço. Eu até pensava que a 4 GB do DVD que davam para pôr lá todos os livros do mundo e todos os vídeos do mundo. Mas depois vim a descobrir mais tarde que dava para pôr um filme e pouco mais, e dava para pôr algumas músicas, alguns álbuns lá dentro. O CD só dava também para um filme de curta duração, e também dava para alguns álbuns, mas poucos, porque eram cerca de 600 megas, 700 megas, 600 ou 700 megabytes. Se eu tivesse dedicado das 18 às 23 todos os dias a estudar como é que se faz uma aplicação multimédia no CD, a criar conteúdos, a investir o dinheiro que eu gastava nas propinas, nas mensalidades da universidade,
que, se bem me lembro, era mais que 150 euros, acho que era menos que 300 euros, mais que 150 euros, que é parecido, o euro é parecido ao dólar. Portanto, se tivesse investido uma pequena parte desse dinheiro em microfones ou em câmaras, que naquela altura eram mais caras do que agora, para criar os conteúdos multimédia, eu teria, em primeiro lugar, lançado os produtos multimédia, que no mercado português é um mercado pequeno, mas já era um mercado que podia ganhar alguma coisa naquela altura. Já existiam muitas pessoas com PC, existiam muitas pessoas com internet. Tinha criado os meus sites de cursos e de conteúdos online. Poderia ter escrito livros sobre o assunto e poderia ter ganhado muito dinheiro. O que é que aconteceu? Nem lancei, embora tivesse feito alguns produtos em CD e multimédia, mas não concretizei. Houve um que não concretizei porque faltei a uma reunião, porque em princípio se calhar até se conseguia, mas por não ter muito tempo, porque estava a estudar e por essas razões acabei por nem fazer uma coisa nem outra. E muitas vezes os negócios eventualmente não tenho avançado para os serviços, que eu me queixo muito, tenha ficado só com a parte dos componentes de hardware para computador. Teria expandido para os serviços, teria estudado, porque para fazer serviços era preciso saber bastante sobre redes informáticas e eu precisava de aprender mais algumas coisas e acabei por me ter entrado num curso mais virado para a programação e para a criação de conteúdos. Acabei por aprender menos sobre redes, embora também tivesse aprendido alguma coisa sobre redes multimédia e redes informáticas em geral, mas não era suficiente para chegar a um cliente e criar serviços. Podia ter também investido nessa parte, entre as 18 e as 23, ou seja, o curso quase não me serviu para nada. E depois abriu umas portas para ser professor e formador, porque eu mal terminei, até antes de terminar a licenciatura, depois do bacharelato, pouco antes de terminar a licenciatura, comecei a dar aulas e a ser formador profissional, ou seja, cursos de treinamento e de capacitação. E entrei nessa carreira e quase que tive 18, 20 anos fiquei quase 18 ou 20 anos meio adormecido a nível de empreendedorismo. Eu fazia o meu empreendedorismo, mas era um empreendedorismo de serviços. Era um empreendedorismo em que vendia o meu tempo. Ou seja, eu trabalhava, como não tinha tempo para trabalhar 8 horas por dia, acabava por assinar contratos de prestação de serviços para ser programador, para ser técnico multimédia, técnico informático em diversas empresas, em dezenas de empresas, em que fazia serviços, em projetos. Quando acabasse o projeto ou quando acabasse a minha cota parte do projeto, deixava de trabalhar para aquela empresa e também prestava serviços para ser professor e formador profissional. Muito raramente assinei um contrato diferente do que prestador de serviços. Isto é ser empreendedor, também é ser empreendedor, mas não é propriamente um negócio escalável. E nessa altura também deixei adormecer. Eu podia ter feito destes negócios negócios mais escaláveis do que realmente fiz. Mas depois tive aquele sonho de poder tirar outros cursos e de poder ganhar mais preço hora. E fiquei um bocadinho nessa ilusão, essa minha vida. Portanto, a licenciatura até me tirou um bocadinho a visão que eu tive desde criança até aos 20 e poucos anos.
a partir dos 20 e poucos anos até aos 40 e tal, tive um bocadinho numa ilusão que não era de trabalhador, mas acabava também por estar na corrida dos ratos. Ou seja, precisava de trabalhar, se não trabalhasse, tinha a desvantagem que se não trabalhasse também não tinha regalias sociais, porque era prestador de serviço, e um prestador de serviço é um empresário, para todos os efeitos, é um empreendedor que trabalha por conta própria, é um freelancer, e fiquei assim a vida toda a pensar que se tirar o mestrado depois ganho mais. Depois, quando tirei o mestrado e pós-graduação, em sentido estrito ou em sentido lato, as duas coisas, acaba que não é muito considerado. Nessas alturas também o ensino online começou a crescer. Tive ainda uma visão para escalar o negócio para cursos online, mas as pessoas estavam formatadas ainda naquela altura para coisas formais, queriam ter um certificado oficial de alguma coisa, não queriam aprender só por aprender. E então os meus cursos acabaram por não ter tanto sucesso. Também me associei a empresas de e-learning, tive lá os cursos bastante tempo, mas não eram os meus cursos principais. Eu colocava lá apenas uma pequena amostra do que podia fazer. Acabou que o mestrado, que também era nas áreas dos negócios e tecnologias, e do e-business e do e-commerce, portanto, negócios na internet, também tive essa visão. Eu vou aprender, aproveito, tiro o mestrado e vou aprender a fazer negócios na internet, porque a partir de 2003 começou os negócios começaram a crescer bastante. Não quer dizer que nos anos 90 não tivessem crescido, mas o boom foi principalmente a partir de 2002 e 2003, até nos Estados Unidos, e ouvia-se falar muito. Depois, no fundo, acabou por ser uma bolha, que ouviu-se falar na explosão da bolha nas tecnologias naquelas alturas, mas nessa época eu tive essa visão. Eu vou estudar o mestrado e eu vou aprender de forma prática a criar os negócios online, o marketing digital, as lojas online, o e-commerce e o business to business, o e-business e esse tipo de matérias. Mas acabou porque foi a mesma coisa. Eu não aprendi no bacharelato, eu não aprendi a lição no bacharelato nem na licenciatura. Acabei por fazer, entre aspas, o mesmo erro. Fiz cursos de pós-graduação e de mestrado, sentido estrito e sentido lato. Eu tirei mais do que um, e fiz o mesmo erro. Ou seja, ocupei o meu tempo, perdi muitas horas da minha vida. Se tivesse investido aquele tempo, naquela altura já existia o marketing digital como é hoje, naquela altura não era muito diferente. Já estava a aparecer o AdSense também, o Google estava a aparecer e o AdSense logo a seguir, já só ouvia falar nessas coisas. O YouTube também apareceu pouco tempo mais tarde. Claro que o sistema de parcerias do YouTube, presumo que nesse início ainda não existia, mas apareceu pouco tempo depois. E se eu tivesse investido, cheguei a ter o meu blog, mas depois deixei-o parado. O blog chegou a aparecer na televisão, também tive essa oportunidade, mas não. Deixei tudo por causa dos estudos, mestrado, que era para ganhar um bocadinho mais, ou para ter para ser professor universitário e subir na carreira. Comecei a tirar o doutoramento em 2007 ou 2008. Mas pronto, para pagar o meu estilo de vida, depois entretanto casei e tinha o meu estilo de vida e embora o meu, entre aspas, ordenado, ou os meus honorários não fossem estáveis, pudesse nos meses ganhar mais, noutros meses ganhasse menos, consoante o número de horas que eu trabalhava, tanto na parte profissional de projetos como também no ensino. Pois ser professor e ser formador atrapalhava também um bocadinho
o meu desempenho a nível profissional, porque tinha que preparar aulas e às vezes estava preocupado com isso. Em alguns dias, havia dias que já estava preparado, havia outros dias que não estava, e a parte profissional era um bocadinho afetada também. E também às vezes a dar aulas estava preocupado com coisas do trabalho, porque para todos os efeitos eram projetos. A trabalhar como freelancer é um bocadinho mais estressante do que trabalhar por conta do patrão, porque se naquele dia não correr bem, no próximo dia correrá melhor, enquanto se for freelancer podem decidir colocar-me fora do projeto muito facilmente, como aconteceu algumas vezes, e também na parte do ensino também podia acontecer, mas acontecia menos vezes. E então fui para o doutoramento e perdemos os melhores anos da nossa vida a estudar, a nível prático, no dia-a-dia da nossa vida, a nível financeiro, a nível familiar, o estilo de vida. Esse tipo de coisas acaba por influenciar bastante a nossa vida, e os nossos objetivos acabam por ficar adiados para chegarmos a uma idade como a minha e ainda não ter conseguido, ou de já não ter a mesma capacidade se calhar do que antes. Isso pode ser prejudicial. Eu vi muitos alunos meus também a começar a licenciatura para fazer contactos, para ver como é que era, e depois desistiam. Estou-me a lembrar de um que foi assim: começou, fez contactos dentro da universidade, arranjou um emprego, e em vez de estudar à noite e estar no emprego, ficou no emprego e começou a fazer trabalhos de freelancer. Chegou a fazer trabalhos para um banco e vender programas para o banco e coisas assim. Também houve pessoas a terminar a licenciatura e depois de terminar a licenciatura fazer a mesma coisa. Depois cada um é à sua maneira. Há pessoas que têm um poder de investimento pessoal diferente de outras. Há pessoas que precisam de orientação e talvez andar na universidade seja útil para essas pessoas. Se forem para a universidade por causa de networking, existem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer networking por serem muito fechadas, portanto perdem muitas oportunidades também de fazer networking, e se for só por isso, se calhar não vale a pena. Pronto, e para progredir na carreira como professor, acabei por inscrever no doutoramento. Depois acabei por descobrir que investigação é espetacular, trabalhar como investigador. Cheguei a fazer estágio de investigador, pronto, e a fazer os meus projetos de investigador pessoais, e vi que, embora já tivesse pensado nisso anteriormente, mas a investigação e desenvolvimento hoje em dia nas empresas é muito importante. Portanto, ir para doutoramento para trabalhar como investigador em ciência ou tecnologia ou engenheiro, investigador, é bastante útil, e o doutoramento ajuda bastante, porque existe toda uma metodologia que se aprende no doutoramento. Poderá ser muito útil para muitas pessoas, mas tirar o doutoramento só por tirar, ou só para ser professor e ganhar mais um bocadinho, pronto, a ser um professor auxiliar, associado ou catedrático, dentro da carreira, claro que se ganha bastante mais. Podemos ganhar muito mais no mundo cá fora, entre aspas, como nos negócios, etc. Também é verdade. Há muita coisa que se pode ganhar muito mais dinheiro como professor e investigador. Acabei por não terminar o doutoramento, mas eu conto terminar um dia para desenvolvimento pessoal, porque eu gosto de estudar, eu gosto de investigar, gosto de acrescentar o meu valor às coisas, e
a defender uma tese não para ganhar dinheiro, não para melhorar o meu estilo de vida, mas para desenvolvimento pessoal e para capacitação pessoal. Eu faço isso. A única desvantagem, se eu não tivesse entrado na licenciatura, é que depois, se os meus negócios corressem mal, poderia ter menos facilidade em arranjar emprego. Mas, na verdade, a minha área de profissão não é propriamente uma área em que seja difícil de arranjar emprego. Portanto, esse medo que eu tive, se calhar não iria acontecer. Mas talvez para criar uma zona de conforto maior, acabei por não ter empreendido e ter arriscado tanto. Tenho a certeza que aos 30 anos já poderia ter construído um império. Eu consegui criar empresas que marcaram aquela época. Muita gente, se calhar, daquela altura vai se lembrar de Lisboa, portanto, e até mesmo em Portugal, vão se lembrar das minhas empresas. Portanto, a minha primeira empresa foi como empresário em nome individual, OMAI, no Brasil, chamada loja Infocomp, que depois acabou por aparecer uma empresa com um nome parecido, mas eu nessa altura já tinha a S+, Sistemas Informáticos, primeiro com um sócio, depois com outro. Ainda cheguei a ter outro sócio também. E depois foi a Socitel, uma empresa familiar. Nessa altura, até à licenciatura, foram as minhas empresas. Depois, entretanto, fui fazendo outros projetos depois da licenciatura. Mas nessa altura cheguei a faturar bastante, como já disse, e podia ter construído um império, podia ter feito muitos conteúdos, cursos, CD-ROMs e depois DVDs, podia ter entrado nos serviços para... Naquela altura foi o boom das empresas, toda a gente queria ter um Wi-Fi. Eu tinha amigos meus que ganhavam muito dinheiro a montar redes informáticas. Naquela altura... As universidades pagavam a empresas como a minha para colocar os sistemas multimédia de e-learning e de ensino à distância e de ensino assistido por computador. E eu recusei. Houve empresas e instituições a pedir-me orçamentos e eu preferia vender peças porque estava na minha zona, peças, componentes de computador, porque estava na minha zona de conforto. Vendia bastante, tinha bom lucro, mas podia ter feito isso e em grande parte foi por causa dos estudos. Eu estava na minha zona de conforto, estava a estudar, estava a construir um futuro que no fundo foi uma ilusão. É claro que nesta altura podia ter já o doutoramento também e podia ser professor auxiliar, até podia já até ser associado. Portanto, eu comecei a tirar o doutoramento em 2007. Se tivesse investido mais no doutoramento, podia em 2010 ou 2011 já ter começado como professor auxiliar e depois era toda uma carreira pela frente. Mas se eu for a fazer o que eu podia ter feito a partir de 2000 ou até a partir de 97 até 2020 ou até agora, podia ter feito muito mais se tivesse avançado pela parte empresarial.